Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo, aqui na área, no seu curso Poder da Aprovação, ok? Esse vídeo, conforme eu prometi no anterior, é uma continuação das técnicas de estudo, né? E principalmente sobre o assunto, a ciência e as técnicas de estudo, né? Isso está lá no nosso capítulo 41. Nós comentamos, então, que a ciência, os cientistas buscaram avaliar as 10 técnicas mais populares entre os estudantes, e dessas 10 técnicas, 5 tiveram utilidade baixa, 3 utilidade média e apenas 2 utilidade alta, ok? Vamos lá então. Vamos falar um pouco de cada uma, essa foi a promessa do vídeo anterior, tá bom? Vamos começar da seguinte maneira. Vamos falar primeiro da utilidade baixa, tá? Então, pessoal, utilidade baixa, a gente tem aí resumir, tá? A gente já comentou sobre essa ideia de resumir antes. Até falei sobre a técnica sensorial do tato, né? Que a gente reescreve ou resumir. Muita gente considera como uma ótima técnica, ok? Então, como toda ciência a ciência ela é discutível, né? Muita gente vai dizer, eu não acredito nos cientistas que estão dizendo, para mim funciona muito bem, beleza. Se funciona para ti resumir, né, reescrever outros livros ou texto, ou resumir o que o professor fala em sala de aula e está lá anotando, ótimo. Se lhe traz resultados positivos, beleza. Se há dúvida, deixe de lado. Tá? É para isso que servem os estudos científicos. Se tiver dúvida, meu amigo, deixe de lado, tá bom? Minha visão sobre resumir, é legal resumir? Eu, professor Marcelo, já fiz isso muitas vezes quando eu era acadêmico de direito, né? Até porque naquela época nós não tínhamos livros, tantos livros, não, aliás, não tinha 1/10 do número de livros e opções que nós temos atualmente no mercado. Hoje eu tenho um livro resumido já. O livro resumido, específico, por exemplo, para a OAB, já me traz uma base de uns 10, 15 livros. Vamos imaginar um resumo de direito civil, né, de algum livro de teoria unificada. Aquele autor que está escrevendo, ele já é baseado em 10 livros anteriores, ele mesmo está fazendo o resumo. Então, se é direcionado, o resumo desse livro já está direcionado para as questões da OAB, para que eu vou fazer mais um outro resumo? Para concorrer com esse autor, ou resumir do resumir, que daqui a pouco não vai sobrar nada, né? Então, é importante você se importar disso. Eu acho que resumir, se você tem dúvidas, não faça. Tem muitos livros aí de teoria unificada que já são resumos, ok? Outro método dentro da utilidade baixa é grifar. O professor Marcelo também faz muitos grifes, meu Deus do céu, todos os meus livros são grifados. Todos livros são grifados. Vou dizer para você aí, eu gosto de grifar e mesmo com o resultado da ciência, eu vou continuar grifando. Não adianta, é utilidade baixa. Ok, meus amigos cientistas ingleses, russos, né, do FBI, KGB, né, que estão controlando, óbvio, FBI, KGB nem existe mais, mas a FBI tem seus cientistas, né, não importa. Eu vou continuar grifando. E eu vou dar uma dica para vocês, quem gosta de grifar também, tá? Ó, essa é a minha dica. Pode ser Bismarck, pode ser qualquer marca. Marca-texto de gel, meu amigo, minha amiga. Marca-texto de gel. Melhor coisa que inventaram desde Netflix. Foi a melhor coisa que inventaram. Caneta marca-texto de gel. Professor, por que? Qual é a diferença? Você que nunca soube falar. Marca-texto de gel é um avanço. Primeiro, eu marco na página de trás, não fica marcada também. Então, o outro, logo quando tu compra, tem que ter cuidado, se marca firme, né? Dependendo da força, o outro lado fica comprometido da página. Esse aqui, tanto faz a força que você utilizar, não vai marcar a parte de trás. Outra vantagem do marca-texto de gel, o padrão de tinta é sempre igual, desde o início da caneta zerada
até quando termina ela. Sempre o mesmo padrão. O de tinta, ele começa forte, depois vai diminuindo até desaparecer. Então, um marca-texto de gel é uma maravilha, qualquer livraria, qualquer papelaria tem, de diversas marcas, tá? De diversas marcas. É legal que... Deixa eu pegar uma nova aqui, ó. Olha como é que aponta, ó. E aí é legal que atrás, qualquer uma de todas que eu já vi, atrás mexe, ela aumenta ou diminui. Então ela vai gastando esse gel e aí depois você vai repondo por trás, girando ela. Perfeito, melhor marcação. Quando você precisar marcar seus vadimeco, utilize essa aqui, sem dúvida alguma, é sensacional. E outra coisa que eu já testei, marca-texto comum, com o passar do tempo desaparece. Ele vai ficando fraquinho, fraquinho, desaparece. Esse aqui, eu já faço isso, eu descobri essas canetas na época do meu mestrado, e os meus livros que eu marquei, todos eles até hoje estão lá a marcação. Mesma coisa. Então é perfeito. Professor, tem um ponto negativo? Ó, ponto negativo é que ela é um pouco mais cara do que as comuns e às vezes, dependendo, ela pode despedaçar uns pedacinhos, começa a cair uns pedacinhos mais no final, as caem uns pedacinhos, né? Tipo bem pequenininho assim, que pode daqui a pouco por cair no livro e apertar e ela fica marcada. Mas fora isso, é sensacional, essa caneta é melhor que Netflix, tá? Então grifar, eu vou continuar grifando. Se funciona para você chamar atenção, continue grifando. Mas não entenda que o grifo, tudo que eu vou grifar eu vou lembrar. Esqueça disso, tá? Mnemônicos. Mnemônicos também é utilidade baixa. Mnemônicos é aquilo, eu tenho certeza que muitos nem sabem o que é, mas utilizam. Limpe. Ô, professor, agora eu não vou limpar minhas coisas. Pô, que piadinha sem graça. Limpe, pessoal. O que é o limpe? É o mnemônico mais famoso no Brasil dentro da área jurídica, né? Tô pensando aqui, sou um péssimo piadista, mas enfim. Mnemônico limpe. O que é limpe? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o eficiência. 5 princípios da administração pública no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Até hoje eu lembro disso. Para mim é sensacional esse mnemônico. Até hoje eu lembro. Eu acho bom? Acho bom. Tem diversos mnemônicos aí famosos. O limpo é o mais. O problema que eu vejo é o seguinte, daqui a pouco você está com várias palavras tão estranhas, né, para determinados assuntos, que daqui a pouco já vai confundir, vai esquecer do próprio mnemônico. Esse é um problema. Então daqui a pouco você tem lá 30 mnemônicos das mais diversas disciplinas e até achar todos eles é complicado. Mas é útil, acho útil, se você se dá bem, se você já tem aí uma lista de mais de 50 mnemônicos e consegue lembrar de todos, perfeito, meus parabéns. Eu não consigo, mnemônicos, poucos para mim já funcionam e se passa de 10 eu já tenho dificuldade, né? Então mnemônico tem isso. Reler. Reler, sim. Reler é interessante, eu faço isso. Todos os meus livros eu faço a releitura, tá? Mas eles consideram de utilidade baixa. Por que eles consideram de utilidade baixa? É uma boa pergunta. Talvez a releitura, né, se você lê uma vez e não entendeu e faz uma outra releitura, porque a primeira já foi bem mais ou menos. A segunda vai ser mais ou menos. E talvez lá na quarta ou quinta vai ser algo razoável. Então talvez a equação de tempo, né, que se gasta com esse método e a sua eficiência realmente não é muito boa. Né? Então por isso tá utilidade baixa. Tem gente que relê, eu releio. As minhas coisas, claro, como eu sublinho, depois eu vou reler. E para mim funciona, né, a releitura, né? Mas não é algo que vai me fixar para sempre. Então por isso que tem livros que eu já reli mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Ok? Utilidade baixa também para fechar os 5, imagens para texto, tá? Esse tenho certeza que é o item mais polêmico dessa lista, né? Por exemplo, imagens, né, para texto, a gente lembra imediatamente os mapas mentais.
Ocorre que tem muitos livros de mapas mentais e tem um cara que é muito famoso em mapas mentais, é o Felipe Lima, é o cara que fez a apresentação da minha obra, né? O Felipe é gente finíssima, master coach, o cara conhece tudo sobre isso, o cara é um fenômeno. E eu considero que os mapas mentais dele são muito bons. E muita gente desenvolve mapas mentais. O que acontece que eu vejo? Que para determinadas pessoas os mapas mentais não funcionam. Por quê? Porque elas não sabem desenhar. Não sabem se expressar desenhando. Tem dificuldade. E se a pessoa tem dificuldade no desenho, ela não vai conseguir associar uma imagem com alguma frase ou com uma palavra. Então isso é importante, tá? Por isso que está lá na utilidade baixa. Mas, claro, existe muita gente que defende que tem uma alta utilidade e se utiliza, tem na sua parede diversos mapas mentais e trabalha com eles e considera com ótimos resultados. Então, se você é o seu caso, continue trabalhando os mapas mentais, ok? Hoje a minha voz está péssima, né? Um pouco de água. O tempo está seco, é isso aí, ok? Vamos lá, então, para os de utilidade média, moderada, né? Interrogação elaborativa. Tá? O que seria interrogação elaborativa, né? É a ideia de gerar uma explicação. Como o próprio nome diz, ó, interrogação elaborativa. É de criar uma ideia de porquê, né? Sempre buscar, mas por que é assim? E aí é uma forma de um tema tá aqui e eu vou fazendo os porquês daqui e eu começo a gerar outros assuntos orbitais para entender aquele tema, né? Então, por que de um fato, um conceito é verdadeiro e aí eu preciso buscar uma fundamentação disso, né? Então, a ideia da interrogação elaborativa é não decorar. Esse é o objetivo, é não decorar. Porque no momento que você não está decorando e sim está aprendendo, é entender que aquele tema, a sua fundamentação. E souber a sua fundamentação é um jeito de interrogar. Né? Mas por que isso é assim? Deixa eu ver a fundamentação. E aí a gente vê a fundamentação. Aplicando isso no direito, é praticamente buscar a fundamentação daquele tema, de uma afirmativa. Por que a afirmativa é essa? Tá? Então é por isso que a interrogação elaborativa traz um resultado melhor do que a simples decoreba. Ok? Utilidade moderada também é a autoexplicação. Tá? A autoexplicação, ela busca explicar também de algum modo a interrogação elaborativa, só que em vez de utilizar o porquê, a gente tenta buscar novas informações, tenta fazer uma ligação. Determinado assunto é afirmado, e aí eu vou buscar aquela afirmação para eu fixar essa afirmação. Vou dar um exemplo. Eu busco uma jurisprudência, vou lá no STJ, pesquiso aquele assunto, dou uma olhada, o STJ pensa assim. E aí aquele tema acaba fixando, não pelo aquilo que você leu, acabou de ler na doutrina, mas sim porque você foi buscar uma explicação lá na jurisprudência. Então essa autoexplicação é uma forma de reforçar aquilo que você leu. Tá? Um jeito disso também é a resolução de questões, que é uma forma também de autoexplicação, no momento que eu sei que a banca tem determinada posição sobre determinado tema. Então isso também é uma forma, as súmulas dos superiores tribunais, né, dos tribunais superiores, também é um jeito de autoexplicação, é conhecer novas informações sobre determinado tema. Tá? Tem uma utilidade moderada. E a prática intercalada resumindo, quando eu digo para vocês que vocês têm que estudar 2 disciplinas por dia, né? É utilizar dois assuntos diferentes no mesmo momento. Quando eu também sugiro para resolver questões que se faça questões de diversas disciplinas ao mesmo tempo, como fosse um simulado. Ok? Então essa é a ideia da prática intercalada, né? Utilizar, né, através de um cronograma, misturar materiais, enfim, instrumentos, né? Ler uma videoaula também é uma prática intercalada, utilizando 2 formas de entender um único assunto, é uma prática intercalada, tá bom?
Utilidade alta, pessoal, nós vamos falar no próximo vídeo porque eles merecem uma utilidade alta. A prática distribuída e como aproveitar melhor a resolução de questões, tá bom? Próxima videoaula, espero vocês. Aquele abraço, falou, bons estudos e até mais.